preparadores, né? Entender o que é o espírito dos preparadores. Então, entendendo o espírito dos preparadores, por que se preparam e para quê? No primeiro momento, a gente precisa entender todo um contexto, né? Para a gente entender o âmago do preparador. O homem é um ser social que ao longo da história se associa de várias maneiras para compor aquilo que chamamos de sociedade. Então, dessa maneira, né, a gente vê que o homem ele se comporta de várias maneiras em grupos, em determinadas comunidades, tanto interna como externa, entre relacionamentos, né, pessoais e como ele é se organizado, né, como é que ela se organiza nessa questão. Então, o que nós temos? Estado, países, cidades, grupos de amigos e familiares, como cada pessoa se comporta dentro de cada local, né? Isso porque é importante a gente ter uma noção disso, né? O preparador ele precisa ter condições de se antecipar algumas ações. Então, é de suma importância aonde esse preparador vai viver. Porque ele entende que existem forças, eventos e ações que se contrapõem no seu ambiente e reconhece que não sabe de tudo, mas entende que precisa de alguma forma se sobrepor a eventuais crises e eventos, interno ou externo. E o que seriam esses eventos, né? Nós vemos aí longas migrações, né, de pessoas que estão saindo dos seus países, atravessando fronteiras, porque não estão tendo condições de sobreviver dentro daquele seu país, né? Nós tivemos crises financeiras, temos fome, seca, né? Períodos longos de estiagem, em quebras de safra, né? Perdas de safra, temos guerras, violência, corrupção. Tem muitos países, né, que você tem aí uma guerra ideológica contra pessoas de determinadas natureza religiosa. Você tem terrorismo, você tem conspirações, né, e você tem a principal, né, dos itens principais de todo preparador, de se preparar para adventos das ações da natureza. E aí a gente tem N fatores que contribuem para isso. Então, quando você entende que qual é o principal espírito do preparador, né? Ele quer se antecipar, ou se precaver, ou prever esse tipo de ações, né? Uma crise financeira, fome, né? Aqui no nosso país a gente teve aí a queda da subestação lá do Amapá, e que ficou mais de 20 dias sem luz. Nós temos períodos de estiagem, nós temos perda de safra, estamos agora com um problema de vários, né? Nós temos aí corrupção, né? Em que diminui oferta de saúde, diminui oferta de trabalho, diminui várias coisas. Nós temos guerras ideológicas acontecendo sérias aqui no país e no mundo todo, né? Que estão pendendo para uma ação de cunho mundial. Os ouvidos, né, sempre estão atentos aí para atos de terrorismo, ações conspiratórias, né? Nós temos as ações de cunho da natureza. Então tudo isso é uma maneira de... Então tudo isso é uma preocupação dos preparadores, né? E saber aonde que ele vai viver, aonde ele vai morar, é de suma importância, né? Para que ele possa fazer aí sua preparação. Do mais, os preparadores estão sempre em busca da autossuficiência, que é a busca constante por conhecimento e retorno às suas origens. Como assim origens? Exatamente isso que você está ouvindo. A origem de poder ser totalmente independente, né? Ter a sua autossuficiência, de modo a estar preparado psicologicamente, fisicamente, tecnicamente,
para possíveis eventos, né? Em que a gente já comentou aqui, e eles podem ter aí vários variantes, né? Mas o principal que o preparador busca é a sua autossuficiência. Então ele se prepara para ter uma suficiência, né? Uma autossuficiência financeira, profissional, defesa, psicológica, para que ele não dependa de ninguém, né? Você está começando a me captar, né? Perfeito. Bom, dentro disso, né? Nós temos aí que a autossuficiência, né? Os preparadores sempre estão em busca do quê? Aprendizado constante. Você sempre vai ver um preparador, ele sempre acha que não sabe de tudo, ele sempre busca um pouco mais de conhecimento e ele sempre acredita que ele possa melhorar aquilo que ele já fez na primeira vez, né? Então, o espírito do preparador se comporta tanto no autossuficiência como no aprendizado constante. E isso, né, vai em várias áreas, atua-se em várias áreas. Defesa pessoal, né, a busca por uma arte marcial, para não só melhorar a sua saúde, mas como se preparar para um eventual assalto, ou ter condições de condicionamento físico para sair de uma situação, né? Busca de técnicas de defesa, como armamento, né? Então, você tem aí uma preparação bem ampla, tem uma área muito grande sobre isso da defesa pessoal. Você tem técnicas de construção, tem pessoas que buscam, né, técnicas de construção para se proteger melhor, bunkers, esse seria um bom exemplo, né? Técnicas de sobrevivência, pessoal ali aí, defesa pessoal, técnicas de sobrevivência, mateira, urbana, inteligência contra inteligência. Tem vários assuntos ligados a armazenamento de produtos, né, a insumos e gêneros alimentícios. Vemos pessoas ligadas na busca de sua autossuficiência na parte de produção de energia elétrica através de busca de energia alternativas, né? Energia solar, eólica. Temos vários exemplos, né, em que você vê vários preparadores de uma maneira ou outra buscando a sua autoeficiência, né, a autossuficiência através do aprendizado constante. E o principal, que eu acredito que, apesar de estar em último aqui que eu escrevi, é o principal, porque eu vejo muitos preparadores criando meios de serem praticamente um armazém, mas esquecem de produzir seus próprios alimentos, né? A gente vê que tem toda essa necessidade também de saber produzir seu próprio alimento, né? Às vezes numa horta no quintal de casa, às vezes num terreno em que você consegue fazer aí uma boa produção de insumos dos principais produtos que você utiliza: tomate, cenoura, mandioca, alface. Você tem aí praticamente uma maneira de você economizar, né, e melhorar a qualidade daquilo que você consome. Essa seria aí uma das partes do espírito, né, do preparador. Então, finalizando, né, a essência do preparador, ele é ser autossuficiente e independente. E isso conta, né, a gente de uma maneira geral aqui já falamos, que é na parte financeira, de energia, proteção, trabalho, alimentação e conhecimento. E dentro dessas palavras que eu coloquei, a gente pode colocar uma pirâmide, né, em conhecimento, trabalho e financeiro. A partir do momento o preparador ele entende que precisa muitas vezes pagar por um produto ou serviço, e ele precisa ter dinheiro. Então ele melhora
o seu conhecimento, para que ele possa ter ou um financeiro maior ou um trabalho mais qualificado, para que ele possa atingir aí o seu financeiro e atingir seus objetivos de autossuficiência e independência. Bom, no mais é esse o vídeo, né, o primeiro vídeo que eu queria passar para vocês, sobre o espírito, né, do preparador. Então o espírito do preparador, ele é autossuficiente, né, ele busca pela autossuficiência e independência. E tudo isso ele não conta, né, e tudo isso, né, toda essa parte de autossuficiência e independência, ele não gosta de contar, né? Não gosta de depender de governos, governantes, líderes, né? Mas ele tem aí uma consciência de que o seu modo de vida, né? O nosso modo de vida, pode ser ameaçado por quem senta naquelas cadeiras. Então, é um lugar de fala em que muitos preparadores não gostam, né? Não concordam, mas é um lugar que aquela pessoa que senta ali, ele tem o poder da caneta, e o poder da caneta pode mudar o que a gente faz legalizado, não ser mais legalizado, né? E pode prejudicar sim o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, né? Nós temos aí o plebiscito do desarmamento, a população foi contra o desarmamento e até hoje, né, o governo desrespeitou a nossa opinião. E isso acarreta há vários anos um modo de proteção das pessoas que gostam de se preparar, né? Da parte de defesa, da parte de exercer o seu direito de cidadão. Por isso, não depender do governo, governantes ou líderes é importante, mas ter o seu lugar de fala para que a gente possa manter os nossos direitos, é importante a gente aí falar. Encerro aqui com vocês para a próxima parte e chamo vocês também para acompanhar a próxima parte, quais são as ideias que se baseiam os preparadores. Então eu chamo vocês para o próximo vídeo, quais são as ideias que se baseiam os preparadores. E aí vamos falar um pouquinho de qual é o governo, né, em que os preparadores aí têm uma maior capacidade de se preparar. Então, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Se gostou, deixa o like. Se não concordou ou concorda, deixa aí nos comentários. E Águia Caolha desligando.